Ao longo da história, muitos textos antigos foram escritos, copiados e preservados, mas poucos provocaram tanto silêncio quanto o livro de Enoque. Um livro citado diretamente na Bíblia, um texto conhecido por comunidades judaicas antigas, preservado durante séculos e ainda assim afastado do cânone bíblico oficial. A pergunta que muitos fazem é simples: por que ele foi retirado? Mas essa talvez seja a pergunta errada. A verdadeira questão é: o que existe nesse livro que nunca deveria se tornar comum? O livro de Enoque não começa com linguagem simbólica suave. Ele começa com uma declaração direta, quase desconfortável. Estas são as palavras da bênção de Enoque, destinadas aos escolhidos que viverão no tempo da tribulação. Desde a primeira linha, o texto afirma que não foi escrito apenas para o passado, mas para um tempo específico da história, um tempo de crise, um tempo de revelações. E isso muda completamente a forma como o livro deve ser lido. Enoque viveu antes do dilúvio, um período descrito na Bíblia como profundamente corrompido, mas entre todos os nomes listados em Gênesis, o de Enoque se destaca por uma frase incomum: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si." A Bíblia não diz que Enoque morreu, diz que ele foi tomado. Essa diferença é sutil, mas poderosa. O livro de Enoque se propõe a explicar exatamente o que isso significa. Segundo o texto, Enoque foi levado aos céus de forma literal, não em sonho, não em visão simbólica, mas consciente, desperto, observando e registrando. Ele descreve uma ascensão por diferentes níveis do céu. Cada nível possui estruturas específicas, regras próprias e seres designados para funções claras. Há anjos responsáveis por observar a humanidade, outros encarregados de registrar ações, outros que controlam elementos da natureza e outros ainda que atuam como juízes. O que chama a atenção é a organização. Nada parece caótico, nada parece metafórico demais. O mundo espiritual descrito por Enoque funciona como um sistema. Mas o ponto mais perturbador surge quando o texto fala dos chamados vigilantes. Segundo o livro de Enoque, esses anjos foram enviados à terra para observar os humanos, mas em determinado momento eles tomaram uma decisão. Eles desceram. E essa descida não foi apenas física, foi uma ruptura de limites. Esses vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos que, segundo o texto, não deveriam ter sido revelados naquele estágio da história. Metalurgia avançada, produção de armas, astrologia, uso de raízes e substâncias para manipulação do corpo e da mente, encantamentos e escrita secreta. Esse detalhe é fundamental, porque o texto sugere que o avanço tecnológico não foi natural, foi induzido. Mas o maior problema não foi o conhecimento, foi a mistura. Os vigilantes tomaram mulheres humanas e dessa união nasceram os Nefilins. O livro de Enoque descreve esses seres como julgantes violentos que passaram a dominar a terra, consumir recursos e espalhar destruição. A humanidade ficou presa entre medo, corrupção e violência. Essa narrativa oferece uma explicação diferente para o dilúvio, não apenas como punição pelo pecado humano, mas como uma resposta extrema a uma corrupção que envolvia céu e terra. Segundo o texto, Deus ordena que esses anjos rebeldes fossem aprisionados em regiões profundas, aguardando o juízo final. Eles não são destruídos, eles são contidos. Essa informação é desconfortável, porque sugere que esse conflito não foi totalmente encerrado. E aqui surge uma pergunta inevitável: por que um texto com esse conteúdo foi afastado da Bíblia? O livro de Enoque não era conhecido no mundo antigo. Fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Isso prova que circulava entre comunidades judaicas séculos antes de Cristo. Além disso, o Novo Testamento o cita diretamente. A carta de Judas menciona palavras atribuídas a Enoque quase literalmente. Mesmo assim, o livro não entrou no cânone bíblico tradicional. A explicação mais comum é que ele não foi considerado inspirado, mas essa justificativa não encerra o debate. Outros livros que não são citados no Novo Testamento foram incluídos. Enoque, mesmo citado, foi afastado.
Talvez porque ele apresenta uma visão espiritual literal demais. Talvez porque ele descreva anjos, julgamentos e estruturas celestiais com detalhes que desafiam interpretações simples. Ou talvez porque ele revela um passado que complica demais a narrativa tradicional. O fato é que, ao longo da história, o livro de Enoque foi preservado apenas por alguns grupos específicos, como a Igreja Etíope, que o considera canônico até hoje. Isso levanta outra questão inquietante. Se o livro fosse totalmente irrelevante, por que teria sido preservado com tanto cuidado? O livro de Enoque não é um texto confortável. Ele não suaviza o passado. Ele não simplifica o mundo espiritual. Ele apresenta o mundo antigo mais complexo, mais perigoso e mais conectado ao espiritual do que estamos acostumados a imaginar. Talvez seja exatamente por isso que ele foi chamado de proibido. Não porque seja falso, mas porque é profundo demais. Até hoje, seu conteúdo gera debates, divisões e silêncio. Porque quando um texto antigo começa a explicar o passado com tantos detalhes, ele inevitavelmente começa a lançar luz sobre o presente. E talvez a pergunta final não seja por que o livro de Enoque foi escondido, mas se estamos realmente preparados para compreender tudo o que ele revela.